Olá, muito boa noite. Hoje nós teremos um papo delicioso com a Renata Ienes, uma numeróloga de excelência que eu admiro demais, admiro a história dela e vai ser uma delícia ouvir ela contar. Eu sempre comento, ela é realmente um caso de sucesso, eu adoro falar sobre ela, mas é muito mais gostoso quando a gente ouve direto da boca dela como foi a experiência dela. Então, uma história de coragem e como ela tem contribuído com outras pessoas com essa questão, pessoas que chegam para ela no medo, né, e que vêm acessar essa coragem para se movimentar, para fazer escolhas grandiosas. Então, Rê, amada, só esperando você me chamar aqui. Boa noite, Tainá. Boa noite, Bomboquina. Zangrus, tudo bom? Estou só aguardando o convite da Rê. Chegando por aqui. Oi, Pri. Oi, Oi, tudo bem? tudo e você, Rê? Tudo jóia? Como está Delícia, aí? Tá tudo claro? Tá feliz. som? Feliz com o nosso encontro. Hoje foi o dia que eu regravei a aula 3 do treinamento para deixar ela, como pode melhorar ainda o universo, para deixar ela bem redondinha, para o pessoal que vai fazer dessa vez o treinamento gratuito, dos dias 11 a 13. Então foi um dia de muita gravação. E você, Rê, como que tá? Que legal. Tenho certeza que, como sempre, vai ser maravilhoso, né? Todo o seu conteúdo sempre é excepcional. Então, querida. Rê, Eu conta para estou todo mundo que bem. ainda não te conhece. Quem é a Renata? Como que a Renata chegou nesse universo holístico? Tudo que você faz de maravilhoso. Então, se apresenta para o pessoal que está chegando. Então, vamos lá. Boa noite a todos. O meu nome é Renata, Renata Ienes, né? Como algumas pessoas me conhecem. Eu cheguei, na realidade, no mundo holístico, acho que desde que eu nasci, mas eu só acordei há pouco tempo atrás, né? Então, há 3 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira, onde eu despertei diante de alguns desafios, medos, e enfrentei a minha coragem e através da numerologia foi aonde eu despertei para o meu caminho, para o meu propósito. Então, atualmente eu sou numeróloga de excelência formada, né, por você. Não teria mestre melhor para eu ter, né, encontrado neste grandioso universo. Eu acredito que quando a gente realmente manifesta e a gente tem a grande responsabilidade de assumir essas nossas habilidades de manifestar, porque o manifestar exige uma responsabilidade também, né? Quando nós somos presenteadas numa manifestação, eu acredito que toda a questão de se responsabilizar por assumir aquilo que você manifesta também é de muita importância, né? Então eu fiquei um tempo manifestando esse meu desejo de aperfeiçoar esse conhecimento. Eu já tinha muita ânsia, muito âmbito de tornar isso algo para minha vida. E através desse despertar que nós nos conhecemos, foi onde eu me formei, e aí eu comecei essa minha nova caminhada na terapia holística. Então eu agreguei para minha rotina de atendimentos, do qual eu estava um pouco afastada. Eu fui adquirindo algumas habilidades para alinhar ao meu propósito, né? Então, como eu venho de uma formação de estética, fui esteticista há 17 anos, formação de cabelo também, e assim como outras experiências na área comercial, eu acabei agregando toda essa minha estrada
na parte de atendimento mais humanizado, que é o que eu faço hoje. Então, hoje eu tenho um contexto da numerologia, tenho o contexto da aromaterapia, que foi também um caminho, assim, do qual eu venho percorrendo e tomou uma proporção muito grande na minha vida após uma depressão, um suposto suicídio. Então, foi onde eu ganhei força através de todas essas ferramentas do autoconhecimento. E a numerologia, na realidade, ela só veio agregar e facilitar a minha caminhada. Por quê? Porque na numerologia, eu acredito hoje, tenho certeza do que eu estou falando, a numerologia é uma ferramenta indescritível para nos alinhar, para nos colocar no propósito de vida com total facilidade. Porque quando você olha para esse GPS espiritual, né, para essa bússola de vida, que é a numerologia, ela realmente te traz muitos benefícios, porque é uma amplitude de conhecimento tão grande de si mesmo que você não tem mais como não se alinhar, né? É como se você realmente, então, quisesse remar contra a maré, se você olhar para o seu mapa e não seguir aquele propósito que tanto está disponível para você. E aí, com essa questão da numerologia, você como também uma mestre em terapia Theta Healer, né? Me chamou muito a atenção, embora eu tive uma sensibilidade para o Theta Healing no sentido de eu queria fazer barra, né? Isso para mim estava muito certo, mas com a numerologia e todo o seu conhecimento, o envolvimento que você nos dá de conhecimento, de sabedoria, de energia também, eu senti o chamado do Theta Healing antes da Barras de Axis. E para mim não foi uma simples terapia, uma ferramenta de conhecimento que eu adquiri. Para mim foi um outro divisor de águas, porque eu vi que realmente os dois se combinam e a energia dos dois faz valer a pena a caminhada, porque aí eu me tornei mais forte com a terapia Theta Healing e ao mesmo tempo eu falo sempre hoje para as pessoas que me procuram, né? O primeiro passo é o mapa numerológico. Não tem por onde começar pelo final. Tem que começar dando o primeiro passo pelo início. Então, o mapa numerológico, ele te tira do primeiro passo para fazer você caminhar. E as outras ferramentas, elas vêm para agregar naquilo que nós precisamos trabalhar dentro do que o mapa nos revela. Então, para mim foi fantástico, porque além de cuidar de mim mesma, eu posso estar beneficiando as pessoas do mapa com as terapias mais pontuais para que a gente consiga resolver e facilitar, vamos falar assim, as questões mais fragilizadas da pessoa, né? Porque eu vejo que tudo não existe o negativo, existe um desarmônico e existe um fator do qual a gente precisa criar uma melhor potência, que são aqueles desafios, os pontos mais fracos do mapa. Então, o Theta Healer na minha vida, ele me alimenta a cada dia, né? Inclusive, antes de começar essa live, eu já me conectei, já entrei em Theta, né? Para que tudo fluísse da melhor forma. E assim eu faço as minhas 24 horas do dia, porque acho que até quando eu durmo eu tô em Theta, porque eu vivo o Theta hoje, eu vivo a numerologia, e isso transformou a minha vida pessoal, a minha vida espiritual e está transformando, e eu sei que transformará muito mais a minha vida financeira, porque eu acho que tudo é um processo, né? Não existe mágica do dia para a noite, existe um processo, existe uma caminhada a percorrer. E o que importa para mim não é a chegada, é o processo, porque eu me torno forte, eu me torno corajosa, eu me torno cada dia mais valente, de acordo com cada desafio que eu venço. E é diário, né, Lu? A gente tem que orar e vigiar todos os dias. Os desafios estão aí, eles são diários, mas com as ferramentas certas, eu não temo mais medo algum na minha vida. Aliás, eu nunca tive medo, eu sempre fui muito corajosa, né? E acho que é isso que eu acabo atraindo, essa força
para poder ser facilitadora, né, ser contribuição na vida das pessoas que têm essa indisposição, né, para o medo, para a falta de coragem, a falta de iniciativa. Então eu acredito que assim Deus me colocou realmente depois, né, nesses últimos 2 anos, mas definitivamente esse ano de 2021 ele realmente me colocou na linha. E eu sou muito grata por isso. E, enfim, né, assim como as crenças que me limitavam também, eu consegui trabalhar isso através da numerologia, do Theta Healing, consegui fazer com que eu pudesse me alinhar de forma correta. Então, isso só tem, assim, trazido benefícios na minha caminhada diária como profissional, né? Então, eu incluo todas essas ferramentas no dia de hoje e trabalho o meu propósito, assim, com total alegria. É muito grandioso o que tem dentro de mim, dá vontade de sair gritando. Que delícia te ouvir, Rê. Você sempre foi uma pessoa proativa? Você sempre foi a pessoa que você primeiro dá o passo para depois colocar no chão? Ou você precisava primeiro do chão? Me conta um pouquinho como era isso. Então, desde os 11 anos eu trabalho pós-separação de pais, então eu sempre tive um pouco dessa energia yang de ser bem proativa mesmo. Até as pessoas que me conhecem há muito tempo sempre me diziam, né? Nossa, você parece uma moleca, um menino, né? Nunca gostei de usar muito vestido, eu sempre era aquela que empoleirava, subia, fazia acontecer. Mas aí no decorrer, né, da nossa trajetória de vida, a gente precisa entender que a gente precisa ser um pouco yin, né? Precisa ser um pouco feminina, permitir receber. Eu nunca permiti, faz pouquíssimo tempo que eu estou me abrindo para essa possibilidade de permitir receber, porque eu sempre fui muito realmente. Embora, como eu tenho um 4 no mapa, eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu só fazia as coisas que realmente eu tinha certeza que eu podia. E como a minha vida sempre foi muito limitada nas questões de extrapolar o financeiro, sempre muita limitação, eu sempre tive muito receio e hoje sei e afirmo que eu sempre tive muito a crença limitante, né, de que eu nunca era merecedora do dinheiro, de prosperar financeiramente. Eu carregava essa crença comigo de que estava tudo certo, que eu não era merecedora mesmo, que eu não vim para vencer e que eu tinha que aceitar mesmo tudo aquilo. E aí eu colocava como se eu fosse realmente aquela lutadora, sofredora. Então eu sempre me limitei também para avançar nas coisas. Mas eu sempre tinha uma certeza de que se eu também não fizesse algo, eu não sairia do lugar. Né? Então, durante muito tempo na minha vida, eu falo que eu não tenho medo, porque assim, sempre fui muito organizada no sentido de não fazer nada extrapolado financeiramente, mesmo porque eu acho que quando a gente faz, a gente acaba prejudicando terceiros, né? Então eu nunca tive esse comportamento. Mas, Renata, você foi demitida. Tudo bem, ok. Vou procurar emprego, conseguir emprego rápido. Ah, não deu certo. Não, tudo bem. Então, assim, eu trabalhava a minha sombra e logo eu já estava empregada. Então, assim, eu tive diversas experiências no lado profissional. E quando eu resolvi realmente ir para o lado da estética, que é um tanto complicado no sentido de trabalhar por conta, fazer o meu salário, ser a própria empreendedora, não ter um salário fixo, isso já é um grande desafio, né? Porque a pessoa que sempre tem dificuldade e ainda ela procura algo para fazer que ela vai ter que realmente, né, criar mais desafios para a vida dela, então era um grande desafio também. Então eu passei durante muito tempo matando um leão por dia, mas sem ao certo entender o que acontecia comigo. Mas sempre com muita gratidão, eu sempre fui muito grata a tudo na minha vida, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, porque as ruins sempre me edificaram. Então, o que acontece? Essa sensação de proativa sempre existiu em mim, justamente por essas dificuldades do passado.
e, ao mesmo tempo, uma certa insegurança de dar um passo maior do qual eu não poderia assumir, justamente pela essa característica do 4, de ter a responsabilidade, de criar um alicerce, de ser ali toda controladinha, né? E principalmente não ser injusta com terceiros e comigo mesma. Mas eu percebi que no autoconhecimento eu consegui vencer um pouco esses desafios, né? E foi quando, na realidade, nós nos conhecemos, um dia passando aqui por esse mundo digital, eu assisti uma live sua, e a live dizia sobre prosperidade financeira, sobre as crenças limitantes do dinheiro, né? E aquilo me chamou a atenção, tinha que ter sido aquele dia, aquela hora, foi o momento certo. E aí eu fui me identificando com a sua forma de explicar. Eu tinha a crença limitante também de como assim ser uma terapeuta holística, eu tinha uma crença limitante religiosa que me pegava demais, e ao mesmo tempo que me pegava, eu também fazia um trabalho meio semi-oculto, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim e não me aceitar mais, né, por essa transição de carreira. E através dos seus ensinamentos, do curso de numerologia, eu consegui trabalhar essa questão, principalmente da prosperidade financeira. E quando eu reconheci que isso eram crenças que me limitavam, eu comecei a soltar um pouco mais, confiar um pouco mais. E aí foi onde o Theta Healing, ele me alimentou por completo. Porque o Criador de tudo que ele é grande e poderoso. Então, assim, eu posso ser aceita em qualquer tempo, em qualquer momento. Porque primeiro eu preciso me amar e me aceitar. E depois o outro, né? E quando eu torno uma pessoa que eu posso ser contribuição por aquilo que eu vivi, porque eu falo que tudo que eu faço hoje eu já experimentei. Eu não oriento, eu não facilito nada que eu não tenha vivido. Porque eu acho que acaba uma hora não tendo tanta base, né? Então eu Sempre, só... né? Quando a gente quer algo, a gente quer falar em algo que a gente não viveu, não é verdadeiro, né? Falar aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então você realmente precisa de experiência para sustentar. Ups. Essa travou? Deu uma travadinha, espero que a reconciliação... Travou, mas voltou. Voltou. Como pode melhorar? Pode melhorar, Então eu acho que assim, essa questão de proativa, essa questão de coragem, eu sempre tive que correr atrás dos meus ideais, dos meus propósitos, mas de certa forma eu falo que até 3 anos atrás eu sempre corri sem saber para onde eu estava correndo, né? Embora tarde, né? Hoje eu já tenho 45 anos, mas eu acho que nunca é tarde para a gente estar alinhada e realmente se encaixar no nosso processo evolutivo. Sempre há tempo, né? Pra gente não recomeçar, né? E o despertar, né? Viver o que você está vivendo hoje, ser realizada profissionalmente. Com certeza, quando você chegar aos 50, você vai ter agradecido por ter começado aos 44. Né? Então, quando você... Por isso sempre é tempo. Quem está com 60 não pode falar é tarde. Porque quando você estiver com 65, se Deus abençoar que você viva até os 80, que hoje é a média, então assim você vai ter agradecido por ter passado 5 anos numa sensação de gratidão, de perceber que você é responsável por sua realidade, que você é que cria. E se você não está vivendo uma vida próspera, é porque tem crenças limitantes ali para você olhar, para você liberar, para você ressignificar. Né? Então, todo esse cuidado eu tenho com as alunas de trazer não só o conteúdo da numerologia, que é maravilhoso, mas as meditações Theta Healing, as mudanças de crença, né? E agora, com essa turma chegando, a gente vai começar a ter os encontros quinzenais para continuar liberando crenças. Porque às vezes é isso que a pessoa o que está impedindo você de criar a realidade que você escolhe são as suas crenças, são memórias que você tem. Né? Então, eu acho que esse realmente é um ponto fundamental e por isso a combinação das duas técnicas é tão eficiente, né? Porque ela vem
para ajudar naquilo que a gente já sabe que tem um padrão negativo, mas a gente às vezes não sabe o que fazer com aquilo. Como que eu mudo essa forma de ser? Eu já entendi que eu funciono assim, mas como que eu mudo esse jeito? Né? Então a gente tem, com as meditações e o trabalho do Theta Healing, essa capacidade de mudar a nossa realidade. Então, também amo essa combinação. E é muito bom que você escolheu as duas, né? Agora, Rei, eu queria que você compartilhasse, porque algumas pessoas podem ter a mesma situação que você tinha. Ser apaixonada pela numerologia, mas de repente estar em um momento financeiro onde tem um desafio de olhar para as finanças, de encarar que você pode e que você faz, né? Que você vai materializar aquele valor da mensalidade com total facilidade. Então, eu queria que você compartilhasse como foi isso para você, porque é dos exemplos que eu mais gosto de dar. Então, eu queria que você dissesse para as pessoas como foi. Então, a minha vontade, como eu disse, era muito grande de poder ter uma formação e realmente um conteúdo com mais firmeza, com valia, né? Com propósito mesmo. E aí o que acontece? Eu participei do seu esquenta. E aquilo tudo me encantou demais, mas o que me pegava era o financeiro, né? Eu falei, tá tudo certo, mas como é que eu vou fazer esse curso se eu não tenho dinheiro? Eu sou um tipo de pessoa que eu não peço emprestado, né? E aí é um pouco de orgulho, talvez, porque às vezes a gente precisa baixar essas barreiras também que nos impedem e poder pedir uma contribuição, um auxílio. Então, eu me vi assim, sem saída. E aí o que acontece? Eu joguei na transparência com você, né? Falei, olha, né, eu quero muito fazer, como que você pode me orientar? O que eu faço diante disso? E você me deu algumas ferramentas para que eu pudesse ter ação, né? Porque, inclusive, até nos dias atuais, eu sempre oriento as pessoas com qual eu trabalho, com qual eu sou contribuição, que a oração é você orar e agir, não é orar e esperar cair do céu, né? Então, assim, eu fazia a minha parte e você me deu alguns passos para a ação. E do qual, na realidade, no primeiro momento, eu falei assim, não vou fazer isso, você acha que eu vou conseguir, né? Por quê? Porque a minha crença era tão limitante que eu achava que eu não era capaz. E aí eu resolvi dar uma chance para mim mesma. Falei, não, ou é agora ou nunca, porque toda vez você acaba se limitando, não se permitindo evoluir. E se você continuar agindo sempre da mesma forma, você vai obter sempre os mesmos resultados. E eu falei, eu vou dar uma chance para mim. E aí eu segui os seus passos, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer publicações, eu que cuido das minhas publicações. Por enquanto eu não tenho condições, né, de ter uma empresa terceirizada. Então, eu segui as suas orientações de fazer a publicação, dizendo que eu estava fazendo um curso, né, profissional, do qual eu ia me formar e eu poderia estar planejando a entrega do conteúdo para X data. Porque naquela X data eu tinha certeza que eu tinha todo o material em mãos e tinha habilidade o suficiente para entregar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer as publicações. E em uma semana eu fechei 7 mapas. E aí, quando eu olhei aquilo, nem eu mesma acreditava, né? Porque eu falei assim, uau, 7 mapas já passou do valor do curso, né? Então, quer dizer que eu posso. E aí foi quando eu criei a coragem de assumir esse compromisso comigo, porque é aquilo que eu disse no começo, quando a gente manifesta um desejo, a gente precisa ter a habilidade para se responsabilizar. Então eu sabia que não era simplesmente aquelas publicações e deitar a cabeça no travesseiro e achar que ia cair do céu. Não. A partir daquele momento, eu teria que ter um plano de ação. E esse plano de ação é para o resto da vida. Não é em um momento ou em outro só. E assim com tudo na vida, né? E aí foi quando eu realmente, vamos falar assim, né? Eu arrisquei. Eu falei, bom, se isso aconteceu, é um sinal de que eu vou conseguir. E aí eu fiz, né? Eu arrisquei, eu consegui, e aí não parou mais, porque aí eu sabia que existia uma crença que me limitava,
e eu limitava a minha evolução, porque eu achava que eu precisava ter o dinheiro para fazer. E aí foi um momento da minha vida em que na realidade, eu criei uma Escolheu o dinheiro. atmosfera. Você escolheu o Exatamente. dinheiro, seguiu a sua escolha. Exatamente. Então, é o que eu falo, né? A fé é aquilo que você crê e não vê. Então, eu coloquei a minha fé, né, no modo ativo e aí eu fiz acontecer. E aí fiz o curso, sou super realizada por isso, não me arrependo e fiz essa prática, né, de escolher também para o Teta, também para o curso. Logo mais escolho novamente o avançado e assim é o que eu tenho feito na minha vida com todas as questões que envolvem dinheiro. Eu faço as minhas escolhas com responsabilidade, assumo as minhas manifestações e isso não tem parado, né? Porque aí eu entendi que eu precisava ficar no modo ativo. Para que as coisas acontecessem, o modo ativo eles têm que estar, né, ali vigiando 24 horas. E daí eu não parei mais, né? E eu comecei isso em março, né, Lu? O nosso curso foi em março. Vai E fazer um nós ano daqui a pouco, né? São 10 meses agora. 10 meses. E hoje eu dei uma olhada por cima e assim, eu fiquei muito feliz, porque no dia de hoje eu tô com uma média de 100 mapas feitos, Ai, né? que lindo! Então, Que assim, para bom! mim é uma quantidade maravilhosa, porque isso envolve os mapas que eu dei desconto, os mapas que eu bonifiquei, porque de certa forma eu fui contribuição, né? E eu sempre tive um pouco desse chamado em mim, de que existem alguns bônus que são necessários, né? Faz parte. E olha, eu estou muito feliz, Lu, por isso. É a minha vida, a numerologia é a minha vida. E eu acho que as pessoas que têm muito medo, né, como a gente começou a falar no início, elas precisam trabalhar muito essa questão do medo, porque eu vejo assim mapas tão maravilhosos, com um potencial tão grande, a pessoa tão estacionada, vivendo no desarmônico, né? E quando a gente tem um mapa numerológico em mãos, além dele ser essa bússola espiritual, quando eu olho hoje para o meu mapa e eu olho hoje a minha vida na prática, eu falo, meu Deus, que incrível que é isso. Não tenho o que duvidar dessa ferramenta, porque é uma ferramenta incrível. É um passo que você dá certeiro, sabe? Assertivo, com total facilidade na vida. Então, o curso, para quem sente também no coração, como eu sempre senti, essa vontade de me tornar numeróloga, precisa dar esse passo, precisa vencer os medos, porque senão a pessoa vai passar a vida dela inteira se anulando, se procrastinando e não realizando, né? E a gente sabe que hoje a ausência de realizações, elas nos trazem essas infinitas doenças psicossomáticas, né? E aí não tem fim, porque a pessoa fica ali num muro de lamentações, mas ela não dá uma chance para ela dar um passo diferente para obter um resultado diferente. Sim, exatamente. E aí a fonte de tudo, né? A fonte da angústia, da depressão, da ansiedade, a pessoa que não está vivendo a sua potência, ela vive uma vida frustrada, né? Na Exato. reclamação, e aí ela não se apropria daquilo que ela é, né? Então, quanto mais a gente olhar para o nosso mapa e ocupar o nosso lugar, ocupar o nosso espaço, né? Então, as meninas aqui concordando plenamente, ó, ferramenta maravilhosa, a Tainá colocou, a Sabrina, eu sou apaixonada pelo meu mapa, maravilhoso. Rê, e hoje, se você pudesse falar com a Renata de 5 anos atrás, o que você diria para ela? Olha, Lu, eu sempre digo que a minha vida, eu nunca me arrependo das coisas que eu vivi, né? Eu sou muito grata. E para eu ter chego aonde eu cheguei hoje, eu precisei ir para o fundo do poço, né? Porque senão talvez eu não teria esse despertar que eu tenho hoje.
Então, como eu lhe disse, o que foi o despertar mesmo para que eu realmente entrasse na numerologia, entendesse que era esse meu propósito, foi um processo depressivo muito intenso, né? Do qual eu tinha tudo muito planejado para limitar a minha vida mesmo, estava muito certo de que eu ia excluir, né? Para não viver mais. Então, esses 5 anos atrás, ele foi muito importante para mim. Porque hoje, se eu olhar para trás, eu olho para a Renata e eu falo, que bom que você passou por isso, mas também que bom que você teve uma proteção e uma ajuda para que isso não acontecesse. E hoje eu olho e eu sou imensamente grata por essa ferramenta que não me faz mais voltar na frequência que eu tinha. Porque isso também foi um divisor. A numerologia e todo o entendimento dela e todo o conteúdo dela, ela não me fez voltar na frequência que eu voltava com mais facilidade, né? Eu vivia frequências depressivas muito intensas e nunca ninguém percebeu isso em mim, né? Eu nunca deixei transparecer. Era algo que você já sofria há muito tempo, essa depressão, Rê? Como que era isso? Na realidade, eu sempre achava que faltava algo, né, na minha vida. E durante toda essa minha caminhada da adolescência até a fase adulta, eu sempre me senti muito um patinho feio, muito excluída, uma pessoa que era muito fora da casinha. Mas eu acho que hoje, olhando para essa Renata lá de trás, realmente eu sempre fui muito fora da casinha, né? Eu nunca fui normal, porque eu acho que eu sempre tive esse propósito que não foi descoberto lá atrás, né? Então eu tinha um potencial que não era fora da casinha, era um potencial para ser descoberto. E eu não sabia por onde, né? Então eu ficava rodando em volta de si mesma, sem muito saber. Então, o que acontece? O que eu percebo hoje, tendo o autoconhecimento presente na minha vida, eu percebo quando é sombra ou quando é um processo de frequência vibracional muito baixa. Então, assim, esse processo de frequência vibracional nunca mais aconteceu, porque eu tenho ciência de quem eu sou e aqui eu vim. Mas existem os períodos de sombra, que eu também sou extremamente grata a ele, porque o que acontece? Quando vem a sombra, eu entro para dentro e faço uma reflexão. E essa reflexão eu respeito o meu tempo. Assim como, por exemplo, em novembro, que eu, né, até te mandei uma mensagem, você me mandou uma mensagem, eu estava pensando em você, você mandou uma mensagem, eu estava vivendo um processo de sombra. Então, o que eu fiz? Eu aceitei, fiquei um pouco mais distante da rede social e procurei entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo, onde eu poderia melhorar, o que eu poderia não ficar fazendo mais, porque aquilo estava me sugando, né? Estava fora um pouco do que eu poderia fazer, porque a gente entende também que quando a gente é contribuição na vida das pessoas, a gente não pode fazer pelo outro, o outro tem que ter a ação dele também. Então, talvez foi um período de reflexão, mas não mais a depressão e o processo de pensamento suicida. Isso não existe mais na minha vida, né? Então, eu vejo que até nisso me supriu, né? Esse conhecimento, esse autoconhecer, ele foi essencial para mim. Não como só profissional na numerologia, mas olhar para o meu mapa e saber o quanto eu tenho de potência e aonde estão os meus desafios, né? E o interessante é que o meu desafio é o 1. E eu sou proativa, mas eu tenho a tendência de procrastinar. Então, quando eu desperto e olho lá para ele e ele fala assim, ei, tô aqui, não esquece de criar a sua melhor potência, né? Então, eu vou lá e eu faço acontecer. Então, é muito interessante essa conexão que a gente começa a ter, né? E essa conexão do Theta também tem me ajudado a ter muitos insights, tem me ajudado a me conectar. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada a Deus. Acredito que em alguns processos de frequência mais baixa eu me desconecto.
Mas eu percebi que depois que eu assumi ser uma numeróloga, que eu assumi o meu propósito, eu não tive mais uma desconexão com Deus. Ele está conectado em todo o tempo na minha vida, em todos os momentos da minha vida. E é isso que se torna grandioso, né? Porque quanto mais você se conecta à fonte criadora, mais você se realiza, né, de forma material, a auxiliar as pessoas, a ser contribuição e a vencer essas crenças, né? Nós temos muitas crenças limitantes. Sim. Ai, Rê, você me emociona, mulher. Te admiro muito, querida. Tenho um amor por você muito profundo, de verdade. Que lindo, Gratidão. que Eu lindo seu também, compartilhar. Acho que realmente nós somos um encontro de almas afins, de família de alma. com E faz certeza. muito bem te ouvir, de verdade. Não, é maravilhoso e assim, e o quanto, sabe, Lu, quando a gente desperta para o nosso propósito, eu tinha essa crença religiosa, né, era muito intensa, porque eu achava que as pessoas não iam me aceitar. Eu tive clientes que se afastaram de mim por achar que eu não estou mais na energia de Deus, né? Mas eu entendo que nós somos imagem e semelhança dele. E se ele nos fez a sua imagem e semelhança, eu entendo que hoje, né, eu tenho um Deusinho aqui dentro de mim capaz de realizar, capaz de manifestar e capaz de vencer qualquer obstáculo. Não que a minha vida seja perfeita 100%, não é isso, mas eu olho a vida hoje para as dificuldades com um olhar assim completamente diferente. E eu tento passar isso dentro da minha própria casa, né? Porque eu passei muitos desafios para até chegar aqui. Esses últimos 5 anos da minha vida foi muito desafio. E eu converso muito com meu esposo a respeito do quantos desafios eles estão dentro da nossa família. E é o aprendizado, a escola maior é a nossa família, né? Não tem como. E ao mesmo tempo, quando eu entendi que a numerologia me mostra que o meu é o meu desafio maior, eu percebo que eu devo continuar essa caminhada independente das pessoas me ajudarem, me auxiliarem, porque além de eu ter essa crença limitante de que eu não era merecedora, eu dizia que eu nunca tive um pai patrocinador ou um patrocinador na minha vida. E o meu desafio é falar para mim isso. Renata, você nunca vai ter, porque você é capaz de ter, O né? seu patrocinador está dentro de você, Tá é o dentro de Criador. você, é o criador de tudo que é, né? Então isso tem sido muito mágico. O meu filho de 6 anos, ele até brinca comigo, ele fala, mãe, vamos fazer mágica hoje, né? Porque essa conexão do Theta Healing, ela me faz cada vez mais próxima do Criador. E eu sinto, assim, que cada dia mais eu me elevo mais. Eu tenho tido até sonhos, sabe? Do qual o meu corpo se desdobra. Eu tenho ido aos hospitais, cuidar de pessoas. Então, assim, eu tenho tido experiências maravilhosas nesse nível todo do autoconhecimento, né? Então, eu entendi que não existe nada de errado, não existe limitação para acessar o Criador. O que eu tinha na realidade eram limitações religiosas. E hoje Dogma. né, dogmas, exatamente. Hoje eu entendo que eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu posso ir e vir dentro das minhas possibilidades sem que eu espere a opinião dos outros, né? Eu acho que aquela pessoa que estiver conectada a mim, na minha frequência, vai estar sempre próxima de mim. E as pessoas que eu não agradar, tá tudo certo também. Tudo é um ponto de vista, né? Eu não consigo agradar a todos. Mas eu vou agradar aquelas pessoas que estiverem na mesma frequência que eu. Perfeito. Nossa, que lindo de te ouvir, Rê. Acho que tá todo mundo aqui apaixonado por você, né, gente? Que a história da Rê é muito incrível. Deixa eu ver se tem alguma. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário para Rê, coloca aqui. Deixa eu. Só tá meio ruim de ler. Fica branquinho, né? Que aula de humanidade. Ah, que lindo. Eu não consegui ler muito porque
Empatia, resiliência, você é demais, realmente. É tudo isso que estão falando. É interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. A gente usa essa frase, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, para a gente lidar com as críticas, com o julgamento das pessoas para a gente, né? Então, são todas ferramentas que eu trago para vocês. Essa é uma ferramenta de Access Consciousness. E, Rê, eu só acho que só tenho que te agradecer, querida. Acho que eu não tenho mais, assim, nada. E saber que a gente está junto, que a gente pode, acho que compartilhar desse universo que é tão rico e é tão lindo, né? E contribuir com as pessoas que chegam. Então, só vou te pedir, então, para você dar sua última palavra para essas pessoas que estão vivendo a mesma história que você viveu lá em março, quando você estava no seu esquenta também, que você já era uma super aluna participativa e que comentava e que mandava direct, que interagia, né? Então, qual que é a dica que você dá para essas pessoas que estão vivendo a experiência que você viveu em março de 2021? Olha, na realidade é até faz parte da minha trajetória, né? Essa questão do medo. Eu acho que, apesar do medo, nós precisamos ter principalmente determinação, porque o medo ele sempre vai existir e ele é necessário na nossa vida, o que ele não pode nos paralisar. O medo é necessário para que a gente não avance os limites com irresponsabilidade e que a gente acabe caindo em armadilhas e em questões de perigo. Então é necessário, nós não podemos limitar o medo da nossa vida. Ele é necessário, mas nós precisamos olhar para o medo com determinação, entender que às vezes a gente precisa ir com medo mesmo, ser determinada, ter responsabilidade, né, nas habilidades que aquilo nos envolve. E a gente tem que saber também, Lu, que não há mal que dure para sempre e não há bem que perdure também por muito tempo. Então, assim, tudo passa, né? Mas é necessário que a gente possa olhar as situações difíceis da nossa vida, olhar com gratidão, com olhos de entendimento, para que aquela situação, assim como a gente trabalha muito a questão das perguntas, né? Universo, o que mais está possível, né, diante dessa situação que eu ainda não considerei? Porque às vezes uma situação ruim, ela tem muita contribuição para a nossa vida. A gente não vai aprender sempre na nossa vida pelo amor. Vai vir a dor, mas a dor é necessária para a nossa evolução, porque senão o ser humano não evolui. Ele se acostuma tanto com as coisas boas que ele, muitas vezes, de tão acostumado que ele está, ele começa a perder o valor daquilo também. Então é necessário que ele passe por momentos de dor, mas que ele saiba que essa dor não dura para sempre, ela também passa, né? Eu até anotei aquilo, se você me permite, eu achei muito Eu queria fazer assim. uma pergunta nessa questão da dor antes de você finalizar, porque isso Tá. também é uma crença que a gente precisa da dor para o nosso crescimento. É uma crença que você vai trabalhar no DNA avançado. Porque Uau! a gente traz na nossa alma isso vem de tantas vidas da gente acreditar que a gente precisa sofrer para crescer, que isso está muito Isso, enraizado e não é verdadeiro, porque o Criador é a energia de Deus, Pai e Mãe. Você quer que o seu filho sofra para ele crescer? Ou se você pode exatamente. escolher, você pode escolher que ele cresça pelo amor, que ele evolua pelo amor, que ele aprenda pelo amor. Então é possível crescer pelo amor, é possível evoluir pelo amor, é possível. Então é sempre uma questão de uma estrutura tão enraizada que é assim que a gente vê o mundo funcionar, mas para você que já é um 1% fora da caixa, você saiba que é possível evoluir pelo amor, é possível evoluir pela luz do Criador, que a gente ainda não precisa mais repetir processos de dor, que a gente não precisa mais da dor para evoluir. Então a gente pode, inclusive, todo mundo que está presente nessa live, entregar para Deus essa crença de que a gente precisa da dor para crescer e saber que a gente pode crescer pelo amor. E quando a gente tem a coragem, é o agir pelo coração.
né? Então, se a gente seguir o nosso coração, a gente vai crescer pelo amor, porque o coração é a morada da nossa alma. E às vezes a nossa mente, através de memórias, cria essa história de que a gente precisa sofrer para aprender, de que a gente precisa da dor, né? Então a gente pode liberar isso agora. Mas gratidão, Rei. Exatamente. E exatamente, a coragem é essa firmeza de espírito, né? Para enfrentar as situações, sejam elas emocionais ou moralmente, né? Falando. E aí eu trago uma reflexão que é a fábula do camundongo, né? Não sei se você já ouviu falar sobre a fábula do camundongo. Existia um camundongo que vivia com medo do gato. Então, um mágico, ele teve pena e transformou o camundongo em cão. E aí esse camundongo, não contente, transformado em cão, começou a ter medo da pantera. Então o mágico transformou-o em pantera para que ele criasse coragem, né? E aí a pantera continuou a ter medo do caçador. E o mágico se encheu, né? Ele falou, nunca tá bom, eu transformo, eu evoluo, e ele sempre tem medo. Então o camundongo, nessa altura, o mágico, perdão, nessa altura, voltou a transformar o caçador em camundongo. Então ele reverteu o processo. E aí o camundongo ficou triste, né? E aí o mágico disse a ele, nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. Quer dizer, o mágico transformou ele diversas vezes numa melhor potência, mas ele não saiu daquele ponto inicial, que era de camundongo, né? Então nós precisamos entender que é óbvio que a sua coragem é diferente da minha, nós somos seres diferentes, nós temos estágios da vida em que nós somos mais corajosos ou não. O que não é mais permitido é a gente continuar como um camundongo, a vida nos dando oportunidades, nos dando possibilidades e a gente lá na energia do camundongo, né? Então, assim, de que adianta a gente manifestar, a gente desejar, almejar e a gente não fazer a nossa parte, né? Então, que não sejamos camundongo mais, sejamos um caçador, né? Maravilhoso, amei, não conhecia. Delícia. É linda, né? Linda, muito bom te ouvir, querida. A gente vai fazer mais 1.500 lives. Como pode melhorar? Estou à disposição. É sempre muito gratificante também. Eu falo que toda contribuição também faz parte, para mim, a evolução, né? Eu falo que sempre quando a gente é contribuição, quando a gente faz o movimento, saber que eu estou vivendo o meu propósito e tendo a oportunidade de honrar o meu propósito, né? Que meu propósito é esse. Então, eu espero agora em 2022 eu conseguir também fazer mais vídeos, ativar aí essa rede social na parte, né? É delicioso de te ouvir, de verdade. Você tem que fazer. E pensa que é para os outros, porque nós, 15 pessoas que estão aqui agora, coloca aí embaixo como é maravilhoso ouvir a Rê, para que ela faça muitos vídeos que a gente vai adorar sim te ouvir. Gratidão, sou muito grata sempre, gratidão imensa pela oportunidade também do seu curso de excelência, da sua disponibilidade em contribuir com todo o conhecimento que você tem, porque você não mede esforços, né, para contribuir com isso. Sou muito grata mesmo, imensamente grata pela sua vida. E eu pela sua, querida. Gratidão gigante pelo nosso encontro, Rê. Gratidão, Lu. Então, gente, eu dou um super beijo para todos que acompanharam a gente aqui. Vai ficar gravada essa live e depois você pode compartilhar no seu Insta também. Isso. E a gente vai se falando, querida. A gente vai se vendo mais agora. Vou colocar lá na comunidade uma enquete do melhor horário para a gente trabalhar essas crenças, a gente combinar esses encontros quinzenais. Vai ser ótimo da gente continuar, né, a mentoria. Então, excelente. Gratidão, gente. Ó, todo mundo falando, muito meiga, sua voz é maravilhosa. Gratidão. Hoje eu acordei sem voz. Ó,
Uma voz dessa, você vai longe, ó. Você é maravilhosa. Todo mundo só elogios, querida. Ah, eu não consigo ver aqui, para mim tá ruim também. Mas eu ainda Receba, vou ficar craque. tá bom? Receba todos esses elogios, se aproprie dele para você começar a fazer lá no seu canal as suas lives. Gratidão a todos também, pela paciência de todos, né? Porque eu acho que a gente sempre pode ser contribuição e juntos somos mais fortes, né, Lu? Acreditar que a gente precisa estar fora da casinha desse coletivo, porque senão a gente pira. Então, né, vamos nos alimentar. Ajudar o despertar de quem está do lado de lá, né? É despertar os 99%. Então, a gente tem que Exatamente. fazer parte do 1%, tem que escolher de que lado a gente está. Exatamente. Gratidão, viu, Lu? Eu que agradeço, querida. Um super beijo, gente. Boa noite para todas. Tchau, tchau. Amanhã tem live, não esquece, 19h07. Vou Sete. falar sobre os números repetidos, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.